Boa noite. Saiba o que é destaque na edição desta segunda-feira do Jornal da Guará. Depois de polêmica, Prefeitura rompe contrato com construtora que faz obra da maternidade da cidade operária e nova licitação será feita para entrega de obra atrasada há mais de um ano. Há atraso também na lei de zoneamento que vai modificar o urbanismo na capital. Câmara de São Luís vai realizar audiência pública para discutir o assunto. A mudança da mudança. Liminar embarga a cobrança de taxas extras na hora de despachar malas em aeroportos. E veja também, organizações denunciam aumento de crimes contra a população LGBT no Maranhão. E mulheres reclamam do assédio sofrido dentro do transporte coletivo. Projeto de lei pode aumentar pena contra este tipo de crime. Agora, no Jornal da Guará. A reportagem que abre a edição desta segunda do JG vai mostrar exemplos comuns que muitas mulheres já vivenciaram e muitos homens já devem ter sido testemunha. De uma violência, algumas vezes silenciosa e que é até difícil de escapar. O assédio dentro de veículos do sistema de transporte coletivo é uma realidade nacional e é o terceiro caso mais comum desse tipo de violência que, em teoria, é menos agressivo. Mas só em teoria. No mês da mulher, a reportagem da Aniele Pimentel mostra que mais mulheres e homens precisam se conscientizar que isso é crime e passível de punição. Uma pesquisa realizada por uma organização não governamental com mais de 2.000 mulheres mostrou um resultado assustador. 94% delas já foram assediadas verbalmente e 77% sexualmente. Aqui em São Luís, um levantamento feito pela Defensoria Pública nos últimos 5 anos, quase 3.000 mulheres fizeram denúncias sobre situações de violência. Segundo o Instituto Datafolha, boa parte das mulheres já foi vítima de algum tipo de agressão. Em primeiro lugar, entre as mais comuns estão os comentários desrespeitosos na rua. Em segundo, comentários desrespeitosos no trabalho. E em terceiro lugar, assédio físico no transporte público. Contatos físicos, olhares penetrantes, insinuações ou gestos ousados e a sensação de impotência diante dos assediadores. Essas experiências são cotidianas para muitas mulheres que utilizam o transporte público, onde o problema do assédio sexual adquiriu uma proporção descomunal, afetando, em alguns casos, mais da metade das usuárias de ônibus. Quando o veículo está assim lotado, é que os abusadores se aproveitam. Todo mundo tem uma história para contar. Eu estava sentada, tipo assim, aí tinha um homem, e aí ele ficava encostando toda hora pra cima de mim, mesmo se o ônibus não virasse. Aí ele disse, era por causa do ônibus, mas eu não acreditei. Cada uma reage de uma forma diferente. A Luísa, por exemplo, sai de fininho quando desconfia que algum homem está mal intencionado. Mas até mesmo porque eu fui saindo de fininho, fui deixando ele lá. Então a senhora evita desse jeito, se aproximou, a senhora se afasta. Estou saindo. Já a Luzenira aí não leva desaforo para casa. Ela não só faz alarme, como se defende como pode. Eu tenho esse dedo aqui quebrado de um bode que eu dei na cara de um caboclo porque ele veio com saliência comigo dentro do ônibus. Luzenira, tirando a agressão física, você estaria completamente certa. De acordo com essa especialista, é preciso chamar a atenção para o fato da hora do abuso e registrar boletim de ocorrência. O espaço mais rápido é uma delegacia, o registrar o boletim de ocorrência, né? As nossas campanhas, elas têm esse objetivo também, além de a gente falar diretamente para a mulher que ela possa ter coragem de denunciar, que ela possa ter espaço de denúncia. O que acontece com essa denúncia, a gente também provoca essa rede de serviço para funcionar com qualidade. Mas e o que pensam os homens sobre isso? A tática adotada por muitos para não serem confundidos como assediadores é manter distância. É a melhor maneira que a gente tem que sobressair, porque qualquer momento e situação é constrangedor. E muitas das vezes a mulher, por onde está muito bem lotado, eles pensam que a gente está como assediando ela, né? E o princípio para manter a distância deve ser o respeito e não o medo das denúncias. Então, homens, sigam o exemplo do Yuri, que só tem 15 anos, mas sabe muito bem como tratar o sexo oposto.
Sim, eu sempre fico distante, né? Eu não fico perto, querendo mostrar que eu quero alguma coisa com ela. Assim, eu primeiro conheço a pessoa, não fico com assédio nenhum. Na Câmara Federal, em Brasília, tramita o projeto de lei que acrescenta no Código Penal o crime de assédio sexual em transporte público. Pela proposta, assediar, constranger ou assediar em transporte público será punido com reclusão de 2 a 6 anos de prisão, além de multa. Bom, o exemplo do Yuri, que nós vimos aí na reportagem, deve ser estendido para todos os casos e com tolerância para todos os públicos, inclusive também para quem tem orientação sexual diferente da mais comum. Não é isso que se vê e crimes praticados contra a população LGBT têm aumentado. Em um dos episódios mais recentes, aqui na capital, uma travesti foi assassinada e até agora o caso não foi solucionado. Os dados fazem parte do levantamento feito pelo Conselho Estadual LGBT, entidade responsável pela luta de políticas públicas voltadas ao público de gênero. Segundo o presidente do Conselho, os crimes tomaram nova dimensão geográfica. Antes concentrados na região metropolitana, a maioria dos casos mais recentes aconteceu no interior do estado. Chapadinha, Pio XII, Humberto de Campos e Bom Lugar. O caso mais recente em São Luís aconteceu no centro do poder, Praça Dom Pedro II, onde estão localizados o Palácio dos Leões, sede do Poder Estadual, Palácio Larravardieri, sede do Poder Municipal, e o Palácio Clóvis Bevilacqua, sede do Tribunal de Justiça. A vítima atendia pelo codinome Lohane e teria sido assassinada com 2 tiros, um na cabeça e outro na nádegas. A polícia investiga o caso em 3 frentes. Em uma delas, é levado em consideração tráfico de drogas. Em outra, o crime de gênero. Segundo Ayrton, que também é superintendente de promoção e educação dos direitos humanos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, a polícia vem investigando os casos. Prisões já foram efetuadas e mandados contra autores de outros crimes foram expedidos. Porém, a situação é tão preocupante que é preciso monitorar e cobrar sempre, como fez o Conselho Estadual através de nota pública. Nós, enquanto Conselho Estadual LGBT, estamos não só cobrando, mas também avaliando e monitorando esses casos que têm ocorrido no Maranhão e também denunciando. Amanhã, em uma escola pública no bairro do Coroadinho, esses temas que foram abordados em nossas 2 primeiras reportagens, a questão de gênero e o direito da mulher no espaço sobre sexualidade na juventude, vão ser discutidos. Isso vai acontecer lá na escola Rubem Almeida. O debate sobre este assunto foi proposto pela Agência de Notícias da Infância Matraca e tem como premissa seguir o que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que garante a diversidade de ideias e o desenvolvimento de concepções que deem destaque para a tolerância e a liberdade. Muita gente recebeu no celular, neste final de semana, mensagens informando sobre um suposto recadastramento necessário para acessar contas do Banco do Brasil e também da Caixa Econômica Federal. Provavelmente você deve ter recebido, eu recebi também no meu celular. E na pressa, muitas vezes nós não atentamos para erros que existem lá e já dão conta da conotação de golpe. É isso mesmo, é um golpe e este não é o único que tem sido aplicado por aí, como vai nos mostrar a reportagem de Elinalva Cardoso. John Victor Costa Carneiro, de 23 anos, e Frank Xavier dos Santos, de 35, foram presos na última sexta-feira pelo Departamento de Combate aos Crimes Tecnológicos da SEIC. Segundo a polícia, os 2 vendiam smartphones, especialmente os da marca Apple, pelo site de compra e vendas OLX. A partir disso foi desencadeada a operação e houve a prisão dos 3. Inclusive, o John Victor Costa Carneiro é um dos funcionários da empresa que trabalha justamente na loja da Apple, no shopping da ilha. Então, por esse marketing que ele tinha, ele dava uma certa garantia às pessoas que ele vendia aparelhos. Nós já temos depoimento de pessoas que tiveram celulares roubados, foram vendidos no LX, chegamos às pessoas que tinham comprado esse aparelho justamente do John Victor. E já temos depoimentos aqui e o John Victor foi preso por receptação qualificada e formação de quadrilha. O delegado conta que os casos de crimes por meio da internet têm se tornado cada vez mais comuns em São Luís.
E além de vender mercadorias roubadas, alguns bandidos estão também praticando golpes, como, por exemplo, o do envelope vazio. Ao negociar um produto pelos sites de compras e vendas, os golpistas enviam para a vítima um comprovante de depósito feito com envelope vazio, para confirmar um pagamento que, na verdade, não existe. Então você tem que confirmar se realmente o dinheiro em âmbito real está lá, não só uma estimativa, certo? Então nós pedimos que pessoas que forem comprar pelo X tenham cuidado, está tendo muitos golpes e muitas vezes o valor do bem é bem abaixo de mercado, desconfie, porque aquilo ali pode ser e deve ser produto de crime. O golpe mais recente criado pelos bandidos envolvendo agências bancárias é o do torpedo enviado para o telefone celular. Uma mensagem pede que as informações cadastrais da conta sejam atualizadas por meio de um link. Ao clicar no link enviado pela falsa mensagem do banco, a pessoa é direcionada para um site que vai roubar as informações do cliente que cair no golpe. Atenção sempre. Vamos agora a outros destaques neste começo de semana. A FAMEM informou que vai entrar com uma ação na Justiça pedindo aumento do valor do repasse da saúde. O Maranhão recebe atualmente R$ 137 por habitante. A média nacional é de R$ 194. A Federação dos Municípios estuda pedir o ressarcimento das perdas dos repasses referentes aos últimos 5 anos. 12 municípios maranhenses receberam ambulâncias entregues pelo governo do estado. Na região metropolitana, receberam as cidades de Passo do Lumiar e Raposa. A meta é fortalecer o atendimento aos pacientes nessas cidades. Depois de atraso e muita polêmica, continuam paralisadas as obras da maternidade da cidade operária. A previsão inicial é de que ela seria entregue em junho do ano passado, mas os trabalhos continuam interrompidos. A obra, iniciada em 2014, foi orçada em R$ 25 milhões com recursos do governo federal, mas nunca foi entregue. Em nota, a Prefeitura de São Luís diz que está realizando a rescisão contratual com a empresa responsável pela obra da maternidade, que alegou falta de condições para seguir com os trabalhos, devido ao atraso no repasse dos recursos por parte do governo federal. A Prefeitura esclareceu que após esta etapa, a obra passará por nova licitação e aí sim será dada continuidade aos serviços. A seguir, como foi o corre-corre até as agências da Caixa para sacar o FGTS das contas inativas e ainda destaque para o noticiário político. Um instante só.